Clara apertou o rosto contra a janela embaçada do carro, o vidro frio contra a bochecha enquanto a cidade ficava para trás. As luzes dos postes piscavam em um ritmo hipnótico e ela tentava não pensar no vazio que sentia desde que o divórcio dos pais virou sua vida de cabeça para baixo. Aos 14 anos, tudo parecia grande demais. A mudança, a nova casa, a nova escola. Sua mãe, dirigindo em silêncio, parecia carregar o mesmo peso invisível. "Vai ser bom, Clara", disse a mãe, quebrando o silêncio. "Um recomeço. A Rua das Acácias é tranquila, você vai gostar." Clara apenas murmurou um "tá" e voltou a olhar pela janela. Tranquila. A palavra soava como um eco vazio. Ela não queria tranquilidade. Queria sua antiga casa, seus amigos, sua vida. Mas quando o carro parou em frente a uma casa de 2 andares com tinta descascando e um jardim meio selvagem, ela soube que não tinha escolha. Era ali. O novo começo. Naquela primeira noite, Clara arrumava suas coisas no quarto novo. O cheiro de mofo misturado com o de madeira antiga impregnado nas paredes. Caixas de papelão se amontoavam no canto, e a cama parecia estranhamente pequena comparada à da antiga casa. Ela abriu a cortina para deixar a luz da lua entrar e parou, o coração dando um salto. Do outro lado da rua, uma casa antiga com janelas escuras e tábuas tortas parecia observá-la. Não tinha luz nem movimento, mas algo naquela fachada a fez estremecer. Era como se a casa tivesse olhos. Clara tentou ignorar o frio na espinha e foi para a cama. Mas no meio da noite, um barulho a fez abrir os olhos. Um rangido, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Ela se levantou, o coração disparado, e correu até a janela. A rua estava vazia, banhada pela luz prateada da lua. Mas então ela viu uma sombra, longa, disforme, atravessando a janela da casa ao lado, a casa abandonada. Não era uma pessoa, não exatamente. Era algo. Algo que se movia rápido demais para ser humano. Ela piscou e a sombra sumiu. Foi só minha imaginação, pensou, tentando se convencer. Mas quando voltou para a cama, o sono não veio. Aquela casa estava escondendo algo, e Clara precisava descobrir o quê. Crianças brincavam na calçada, e o som de um cortador de grama ecoava ao longe. Clara saiu para explorar, ainda com a imagem da sombra na cabeça. Foi quando conheceu a senhora, Edith, a vizinha da casa ao lado. Não a casa abandonada, mas a outra, cheia de vasos de flores e cortinas de renda. "Você deve ser a nova moradora", disse a senhora com um sorriso largo e olhos curiosos. "Eu sou Edith. Aqui todo mundo se conhece, sabia? Menos aquela casa." Ela apontou com o queixo para a casa abandonada, e sua voz baixou como se estivesse contando um segredo. "Dizem que é amaldiçoada. Ninguém mora lá desde o desaparecimento." Clara franziu a testa. "Desaparecimento?" Edith se aproximou, claramente adorando a chance de contar a história. "Anos atrás, uma família morava ali. Um dia, simplesmente sumiram. Deixaram tudo para trás. Roupas, móveis, até o carro na garagem. A polícia nunca descobriu o que aconteceu. Desde então, ninguém se atreve a entrar lá. Dizem que quem entra, não sai." Clara sentiu um arrepio, mas antes que pudesse perguntar mais, um garoto apareceu pedalando uma bicicleta meio enferrujada. Ele tinha cabelo bagunçado, olhos castanhos brilhantes e um sorriso que parecia sempre pronto para uma piada. "Não encha a cabeça da novata com essas histórias, Dona Edith", ele disse, freando a bicicleta com um guincho. "Oi, eu sou Diego. Moro ali na esquina. E você é..." "Clara", ela respondeu, ainda processando as palavras da senhora Edith. Diego riu. "Relaxa, ela adora assustar os novatos. Essa história da casa amaldiçoada é só papo de bairro. Quer dizer, é meio assustadora, mas não tem nada lá. Eu acho." "Você já entrou?" Clara perguntou, cruzando os braços. Diego hesitou, o sorriso vacilando por um segundo. "Bom, não. Mas é só uma casa velha, né? Nada demais." Clara não estava tão convencida, mas gostou de Diego. Ele parecia o tipo de pessoa que transformava qualquer situação em aventura. Eles passaram a manhã conversando e Diego contou histórias sobre o bairro. O sorveteiro que sempre dava uma bola extra se você contasse uma piada boa, a árvore onde todos gravavam seus nomes, e os boatos sobre a casa abandonada. Quanto mais ele falava, mais Clara sentia que aquele lugar podia talvez não ser tão ruim assim. Naquela noite, Clara não conseguia dormir. A história da senhora Edith girava em sua cabeça, misturada com a imagem da sombra que vira na noite anterior. Ela pegou um caderno e começou a anotar tudo o que sabia sobre a casa ao lado. Janelas quebradas, tábuas soltas, sombra estranha na primeira noite. Era algo que ela sempre fazia quando estava nervosa, organizar os pensamentos no papel. Era como se, escrevendo,
ela pudesse controlar o medo. Na terceira noite, ela decidiu ficar de olho. Sentada na cadeira perto da janela, com o caderno no colo e uma lanterna na mão, Clara observava a casa abandonada. A rua estava silenciosa, exceto pelo canto dos grilos. As horas passavam e nada acontecia. Ela estava quase desistindo quando viu. Uma luz fraca piscou dentro da casa. Não era uma lanterna nem uma vela. Era algo azulado, como uma tela de celular. E então, o pior aconteceu. Pela janela empoeirada da sala da casa ao lado, Clara viu uma figura. Era uma pessoa, ela tinha certeza. Mas não estava andando. Estava sendo arrastada. O corpo deslizava pelo chão como se algo invisível o puxasse. Um braço esticado, a cabeça pendendo para o lado. Clara segurou o grito na garganta, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no quarto. Ela anotou freneticamente. 3h12 da manhã. Luz azul. Pessoa sendo arrastada. Não vi quem puxava. Sua mão tremia tanto que a caneta quase caiu. Quando olhou novamente, a luz havia sumido e a casa estava escura outra vez. Clara fechou o caderno, o peito apertado. Não era só curiosidade agora. Era medo. Mas também era algo mais forte. A necessidade de entender. O que estava acontecendo naquela casa? E por que, de alguma forma, ela sentia que precisava descobrir? No dia seguinte, ela mostraria o caderno para Diego. Ele podia rir, chamar de loucura, mas Clara sabia que ele também era curioso. E juntos talvez encontrassem respostas. Ou quem sabe, algo muito pior. O sol da manhã não trouxe alívio. Clara acordou com o caderno ainda aberto na página onde anotara tudo o que vira na noite anterior. As palavras rabiscadas com tanta força que quase rasgaram o papel. 3h12 da manhã. Luz azul. Pessoa sendo arrastada. O coração dela ainda disparava só de lembrar, e o quarto parecia pequeno demais para conter o medo que crescia dentro dela. Ela precisava contar para alguém. Precisava que alguém acreditasse. Na cozinha, enquanto sua mãe preparava café, Clara hesitou antes de falar. Mãe, eu vi uma coisa ontem à noite. Na casa ao lado. Alguém sendo arrastado. A mãe parou, a colher de açúcar suspensa no ar. Clara, querida, você tá cansada. Essa mudança foi pesada para nós duas. Às vezes a cabeça da gente inventa coisas. Não inventei, Clara insistiu, a voz subindo. Eu vi. Era uma pessoa e... Clara, a mãe interrompeu com aquele tom que misturava paciência e cansaço. É uma casa abandonada. Ninguém entra lá há anos. Você provavelmente viu sombras das árvores ou... sei lá, um reflexo. Vamos focar em nos adaptar, tá bem? Clara mordeu o lábio, sentindo o calor da frustração subir pelo rosto. Ela sabia o que tinha visto. Não era imaginação, não era estresse, era real. Sem dizer mais nada, pegou o celular e discou o número da polícia. Sua mãe ergueu uma sobrancelha, mas não a impediu. Quando os policiais chegaram, Clara os levou até a frente da casa abandonada. O sol forte fazia a fachada parecer ainda mais decadente, com a tinta descascando e as janelas empoeiradas refletindo a luz. Um dos policiais, um homem de bigode grisalho, caminhou ao redor da casa enquanto o outro anotava o relato de Clara. Você disse que viu uma pessoa sendo arrastada? Ele perguntou, o tom neutro, quase entediado. Sim, pela janela da sala. E tinha uma luz azul, como se fosse de um celular ou algo assim. O policial trocou um olhar com o colega antes de abrir o cadeado enferrujado do portão. Eles entraram, e Clara ficou na calçada, o coração apertado. Minutos depois, voltaram. Não tem nada lá, mocinha, disse o homem de bigode. A casa tá trancada, empoeirada, sem sinal de invasão. Só ratos e teias de aranha. Talvez você tenha visto um reflexo, como sua mãe disse. Clara quis gritar. Em vez disso, apenas assentiu, os punhos cerrados. Quando os policiais foram embora, ela ficou olhando para a casa, sentindo aqueles olhos invisíveis de volta, como se zombassem dela. Mais tarde, Clara encontrou Diego na esquina, onde ele consertava a corrente da bicicleta. Você tá com cara de quem viu um fantasma, ele brincou. Mas o sorriso sumiu quando Clara contou o que aconteceu. Ela mostrou o caderno, as anotações detalhadas, a hora exata, a descrição da luz azul. Diego leu em silêncio, o rosto mudando de curioso para intrigado. Você acredita em mim, né? Clara perguntou, a voz quase suplicante. Ela não aguentava mais se sentir sozinha naquela história. Diego coçou a nuca, hesitante. Olha, é meio louco, mas... Tá, eu acredito. Quer dizer, você não parece o tipo que inventa coisas. E essa casa sempre me deu arrepios. Ele fez uma pausa, então baixou a voz. Você sabia que, há uns 10 anos uma garota sumiu aqui na rua?
Ela tinha nossa idade. E adivinha onde ela morava? Clara sentiu um frio na espinha. Naquela casa? Diego assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. O nome dela era Marina. Ninguém sabe o que aconteceu. Um dia ela simplesmente sumiu. A família dela se mudou logo depois e a casa ficou vazia. A senhora Edith jura que viu coisas estranhas antes do desaparecimento, tipo luzes piscando à noite. Clara engoliu em seco. A história da senhora Edith não parecia mais só fofoca de bairro. A gente precisa fazer alguma coisa, ela disse. Eu vi o que vi, Diego. E se tiver alguém lá dentro? E se estiver acontecendo de novo? Diego sorriu, daquele jeito que dizia que ele já estava dentro da aventura. Tá bom, detetive Clara. Vamos vigiar a casa. Hoje à noite, a gente leva meu celular, filma tudo. Se tiver algo lá, vamos ter prova. Clara sentiu um alívio misturado com medo. Finalmente alguém acreditava nela. Eles passaram a tarde planejando. Ficariam no quarto de Clara, com a janela aberta, o celular de Diego pronto para gravar e o caderno de Clara para anotar cada detalhe. Diego trouxe até um binóculo velho que encontrou no sótão da casa dele. É tipo missão impossível, ele brincou, mas Clara viu que ele também estava nervoso. Aquela noite parecia mais escura que as anteriores. O vento soprava leve, fazendo as árvores sussurrarem. Clara e Diego se acomodaram no chão do quarto dela, o celular apoiado na janela, apontando com o binóculo ao lado. O silêncio era pesado, só quebrado pelo canto dos grilos e de vez em quando por um barulho estranho que vinha da rua. Um rangido, pensou Clara, o coração acelerando. Era como o som que a acordara na primeira noite, algo sendo arrastado. Diego olhou para ela, os olhos arregalados, mas nenhum dos dois disse nada. Eles esperaram, os minutos se arrastando. Então, por volta das 2 da manhã, aconteceu. As cortinas da casa abandonada se moveram. Não havia vento forte o suficiente para isso. Clara segurou o braço de Diego, apontando em silêncio. Ele ligou a câmera do celular, o rosto pálido. A cortina balançou de novo, e uma luz azul piscou lá dentro, breve, mas inconfundível. Você viu isso? Diego sussurrou, a voz tremendo. Clara assentiu, incapaz de falar. Eles ficaram paralisados, o celular gravando, até que a luz sumiu e a cortina parou de se mexer. Quando olharam o vídeo depois, estava tremido, mas dava para ver claramente o movimento da cortina e o brilho azulado. Não era o suficiente para provar algo, mas era o suficiente para eles saberem que não estavam loucos. Clara fechou o caderno, o coração disparado. A gente precisa entrar lá, ela disse, a voz firme apesar do medo. Diego engoliu em seco. Você tá falando sério? Essa casa, ela não é normal, Clara. Eu sei, ela respondeu olhando para a casa pela janela. Mas a gente não pode fingir que isso não está acontecendo. Naquela madrugada, Clara não conseguiu dormir. Cada rangido da casa parecia um aviso. Ela se levantou para pegar água, mas, ao passar pelo espelho do corredor, congelou. Por um instante viu algo atrás dela no reflexo. Um vulto, indistinto, como uma sombra que não deveria estar ali. Ela se virou, o copo quase caindo da mão, mas não havia nada. Apenas o corredor escuro e silencioso. Quando voltou para o quarto, o caderno estava aberto na página errada. Ela tinha certeza de que o deixara na página das anotações da noite. Agora estava aberto em uma página em branco, com uma única palavra escrita no centro, em letras tortas. Marina. Clara fechou o caderno com força, o coração na garganta. Aquela casa não estava só escondendo segredos. Ela estava falando com ela. O sol da tarde banhava a Rua das Acácias em tons dourados, mas para Clara, a casa abandonada parecia engolir a luz. Ela e Diego estavam parados na calçada, olhando para a fachada torta, as janelas escuras e o portão enferrujado que parecia desafiá-los. O vídeo da noite anterior ainda rodava na cabeça deles, com a cortina balançando e a luz azul piscando. Clara apertava o caderno contra o peito, como se fosse um escudo. A gente entra agora, ela disse, a voz firme, mas com um leve tremor. Enquanto tá claro, menos assustador. Diego ajustou a mochila nas costas, o binóculo pendurado no pescoço. Menos assustador, sei. Mas se a senhora Edith nos pegar, vai contar para todo o bairro que somos ladrões ou coisa pior. Ele riu, tentando aliviar a tensão, mas seus olhos não desgrudavam da casa. Eles esperaram até que a rua estivesse silenciosa, sem crianças brincando ou vizinhos espiando. Diego usou um canivete para forçar o cadeado do portão, que cedeu com um estalo baixo. Clara olhou ao redor, o coração disparado, e os dois correram para a porta da frente, que estava entreaberta, como se a casa estivesse esperando por eles. O cheiro de mofo e madeira podre os envolveu assim que entraram. A
A luz do sol mal atravessava as janelas empoeiradas, deixando o interior mergulhado em sombras. A sala era um museu de coisas esquecidas. Um sofá rasgado, uma mesa coberta de poeira, copos rachados ainda na estante. Clara passou os dedos por uma prateleira, deixando um rastro na sujeira. Parece que o tempo parou aqui, ela murmurou. Diego apontou para a parede onde um quadro torto chamou a atenção deles. Era uma foto emoldurada de uma família, um casal sorridente e, no centro, uma garota de uns 13 anos, com cabelos castanhos e um olhar tímido. Clara sentiu um aperto no peito. É ela. Marina? Diego assentiu, a expressão séria. Acho que sim. Olha o jeito que ela tá olhando para a câmera. Parece, sei lá, triste. Clara não conseguia desviar os olhos da foto. Algo naquela garota a fazia pensar em si mesma, na Clara de meses atrás, quando seus pais brigavam todas as noites, quando ela se sentia invisível no meio dos gritos e das portas batendo. Ninguém procurou por ela de verdade, né? Ela disse quase para si mesma. Sumiu e o mundo seguiu em frente, como se ela nunca tivesse existido. Diego olhou para Clara, hesitante. Você tá bem? Ela balançou a cabeça, engolindo o nó na garganta. Tô. Só... Me lembra de como eu me sentia, como se eu pudesse sumir e ninguém ia notar. Ela respirou fundo, afastando os pensamentos. Vamos procurar. Tem que ter algo aqui que explique o que está acontecendo. Eles revistaram a casa, pisando com cuidado no chão que rangia. Encontraram objetos que contavam pedaços de uma história interrompida. Um caderno de desenhos infantis, um par de sapatos pequenos jogado num canto, uma carta nunca terminada com a caligrafia trêmula de uma criança. Cada descoberta fazia Clara sentir um peso maior. Era como se Marina ainda estivesse ali, de alguma forma, esperando para ser encontrada. No corredor, Diego parou diante de uma porta de madeira reforçada com um cadeado enferrujado. Um porão, ele disse, tentando forçar a maçaneta. Trancado. Aposto que é aqui que está o segredo. Clara franziu a testa. Porões sempre têm segredos, né? Mas a gente precisa da chave. Eles procuraram por mais uma hora, mas não encontraram nada que abrisse o cadeado. Já estavam desistindo quando, ao sair pelo quintal dos fundos, Clara tropeçou em algo meio enterrado na terra seca. Era uma boneca de porcelana com o rosto rachado e os olhos vidrados. Ela a pegou sentindo um arrepio. Que creepy, murmurou Diego, mas Clara não conseguia parar de olhar. Algo dentro da boneca fez um som metálico quando ela a chacoalhou. Com cuidado, ela quebrou a cabeça da boneca contra uma pedra, e lá estava. Uma chave pequena, enferrujada, escondida no interior oco. Você é tipo Sherlock Holmes, Diego disse impressionado. Clara sorriu, mas o peso no peito não diminuiu. Aquela chave parecia carregar mais do que metal. Parecia carregar uma promessa ou uma ameaça. Naquela noite, Clara e Diego voltaram a casa, agora armados com a chave e o celular de Diego pronto para gravar. A lua cheia iluminava a rua, mas a casa parecia ainda mais escura, como se engolisse a luz. Eles entraram em silêncio, o coração de Clara batendo tão alto que ela achava que Diego podia ouvir. O corredor parecia mais estreito à noite, e cada rangido do chão era como um aviso. Quando chegaram à porta do porão, Clara hesitou. Você já sentiu como se algo estivesse te observando, mesmo sabendo que não tem ninguém? Ela perguntou a voz baixa. Diego engoliu em seco. Tô sentindo agora. Com as mãos trêmulas, Clara encaixou a chave no cadeado. Ele girou com um clique que ecoou no silêncio. Antes que pudessem abrir a porta, um som os fez congelar. Era uma voz, fraca, distante, como se viesse de muito longe. Ajuda! A palavra era quase um sussurro, mas clara o suficiente para fazer os pelos de Clara se arrepiarem. Ela olhou para Diego, que estava pálido, o celular quase caindo da mão. Você ouviu isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Clara assentiu, o medo misturado com uma determinação que ela nem sabia que tinha. Tá vindo do porão. Eles se entreolharam, sabendo que não havia como voltar atrás agora. Clara segurou a maçaneta, o metal gelado contra a palma da mão. A voz veio novamente, mais fraca, mas mais desesperada. Por favor, ajuda. Não havia ninguém visível, mas quando Clara abriu a porta, o ar parecia mais pesado, como se algo os estivesse esperando lá embaixo. O porão estava escuro, um vazio que engolia a luz da lanterna. E no fundo da escuridão, Clara teve certeza de uma coisa. O que quer que estivesse ali, sabia que eles tinham chegado. A porta do porão rangeu ao ser aberta. Um som que cortou o silêncio como uma faca. Clara segurava a lanterna com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, o feixe de luz tremendo enquanto iluminava os degraus de madeira que desciam para a escuridão. Diego estava ao lado dela,
o celular ainda gravando, embora sua mão tremesse tanto quanto a dela. A voz que ouviram, aquele sussurro fraco pedindo ajuda, ainda ecoava em suas cabeças, puxando-os para baixo como um imã. Você primeiro, Diego sussurrou tentando soar brincalhão, mas sua voz traiu o medo. Clara engoliu em seco, o coração batendo tão alto que parecia preencher o espaço. Se eu morrer é sua culpa, ela murmurou, mas deu o primeiro passo. Cada degrau gemia sob seu peso, e o ar ficava mais frio, mais pesado, como se o porão fosse um mundo à parte. O cheiro de terra úmida e algo metálico, quase como ferrugem, irritava o nariz. Quando chegaram ao chão do porão, a lanterna revelou um espaço pequeno, abarrotado de caixas mofadas, teias de aranha e móveis quebrados. No canto, uma pilha de jornais amarelados parecia desmoronar com o menor toque. Clara varreu o ambiente com a luz, procurando qualquer sinal da voz que ouviram. Nada, ela sussurrou, mas sua voz soava alta demais no silêncio opressivo. Diego apontou para uma mesa improvisada feita de tábuas tortas no centro do porão. Sobre ela, um caderno de capa dura coberto de poeira parecia estranhamente intacto, como se alguém o tivesse colocado ali recentemente. Clara se aproximou, o coração disparado. Isso não tá certo, ela disse, hesitando antes de tocar o caderno. Como isso tá tão preservado? Essa casa tá abandonada há anos. Diego franziu a testa, olhando ao redor. Talvez alguém tenha deixado aqui depois. Ou, sei lá, talvez a casa seja mesmo amaldiçoada. Ele tentou rir, mas o som morreu na garganta. Clara abriu o caderno com cuidado, como se temesse que ele pudesse desmoronar. As primeiras páginas estavam cheias de anotações infantis, desenhos de flores e estrelas, listas de coisas como comprar lápis de cor e fazer bolo com a mamãe. Era o caderno de Marina, sem dúvida. A caligrafia era delicada, mas conforme Clara virava as páginas, as palavras ficavam mais frenéticas, a tinta borrada em alguns pontos como se escrita às pressas. Então, ela chegou às últimas páginas. A lanterna iluminou frases que fizeram seu estômago revirar. Ele me trancou aqui. A porta não abre. Eu bato, grito, mas ninguém me escuta. Ele disse que era para eu ficar quieta, que era melhor assim. Mas eu sei o que ele fez. Eu não vou esquecer. Eu não vou perdoar. Clara sentiu um frio percorrer a espinha, como se o ar do porão tivesse se tornado gelo. Diego leu por cima do ombro dela, o rosto pálido. Quem é ele? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Clara não respondeu. Seus olhos estavam fixos na última frase, escrita com tanta força que rasgara o papel em alguns pontos. Ela fechou o caderno, mas algo caiu de dentro dele. Um pedaço de foto rasgada, amarelada pelo tempo. Clara a pegou do chão e seu coração parou. A imagem mostrava uma garota, talvez com 13 ou 14 anos, sorrindo timidamente. Mas não era só o sorriso que a fez congelar. Era o rosto. Os olhos castanhos, o cabelo liso caindo sobre os ombros, o formato do queixo. Era como olhar para um espelho. Clara, Diego começou, mas parou sem saber o que dizer. É igual a mim, ela murmurou, a voz tremendo. Como isso é possível? O porão parecia fechar-se ao redor deles, o silêncio agora carregado com algo mais. Uma presença que Clara não conseguia explicar. Ela guardou a foto e o caderno na mochila, decidida a confrontar a única pessoa que poderia ter respostas. A gente precisa falar com a minha mãe. Agora, de volta à casa de Clara, a noite parecia mais escura, como se a própria rua estivesse prendendo a respiração. Clara encontrou a mãe na sala, dobrando roupas com uma expressão cansada. Mãe, Clara começou segurando o caderno com força. Quem era Marina? De verdade, a mãe parou, o rosto empalidecendo. Onde você ouviu esse nome? Ela perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Clara não hesitou. Colocou a foto rasgada na mesa, ao lado do caderno. Eu achei isso na casa ao lado, no porão. No caderno ela escreveu que foi trancada lá. E olha para essa foto. Ela sou eu. Por um momento a mãe não disse nada. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela cobriu o rosto com as mãos como se quisesse esconder a verdade. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de dor. Marina. Ela era minha irmã. Sua tia. Ela sumiu quando tinha a sua idade. Eu nunca te contei porque doía demais. Você se parece tanto com ela, Clara. Sempre se pareceu. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua irmã? Por que você nunca me disse isso? E por que a gente está morando aqui tão perto dessa casa? A mãe respirou fundo, as mãos tremendo. Eu achei que voltar para cá seria um jeito de enfrentar o passado. Eu não sabia que você ia se envolver assim.
Eu não sabia do caderno, Clara. Mas ela hesitou, os olhos fixos na foto. Marina dizia que nosso tio, o irmão do nosso pai, era estranho. Ele sumiu logo depois que ela desapareceu. A polícia nunca encontrou nada. Nem ela, nem ele. Diego, que estivera em silêncio até então, falou. O caderno diz que ele a trancou no porão. Você acha que era o tio dela? A mãe de Clara balançou a cabeça confusa. Não sei. Eu era tão pequena quando tudo aconteceu. Só sei que Marina estava com medo, mas nunca me disse do quê. Clara olhou para a foto na mesa. O rosto de Marina. Seu rosto, encarando-a de volta. O caderno estava em perfeito estado, como se tivesse sido escrito ontem. Mas como? 10 anos haviam passado. A casa estava abandonada. Algo não fazia sentido. E no fundo da mente de Clara, a voz do porão ecoava. Ajuda! Ela olhou para Diego, que parecia tão perdido quanto ela. A gente precisa voltar lá, ela disse, a voz firme apesar do medo. Tem algo preso naquele porão. E não é só o passado. A casa ao lado não era apenas um mistério. Era um aviso. E Clara sentia com cada fibra do seu ser que Marina, ou o que restava dela, ainda estava lá, esperando.